Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o palavra da salvação. Nesse tempo que nós chamamos o tempo comum, nós vamos caminhando e aprendendo com Jesus como é que nós devemos levar uma vida santa, como nós devemos levar uma vida de santo, como nós devemos caminhar na nossa perfeição para chegarmos à santidade. E não esqueçamos que São Paulo diz que a santidade é que vai nos levar para o céu. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Então, nós estamos agora diante dessa passagem do Evangelho, onde os judeus eles tinham essa prática de fazer o jejum. Principalmente os fariseus, que jejuavam não no aspecto de santidade em si, mas apenas para mostrar para os outros que eles eram melhores. É como se eles estivessem disputando com as pessoas para mostrarem que eles eram santos. Então eles começaram a observar que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Os de João jejuavam, mas os de Jesus não. Aí nós vimos aqui Jesus dizendo que uma vez que o esposo, o noivo, está ali, naquele momento, não tem como jejuar. É momento de alegria, Ninguém vai para um casamento e lá vai viver como se estivesse vivendo num velório. No casamento sempre tem alegria. Muita comida, muita bebida. E é isso que caracteriza até uma festa de casamento. Mas Jesus então diz para eles: o noivo está aqui, sou eu. Mas vai chegar um dia que eles jejuarão. Então lembremos, aquela sexta-feira santa, diante de tanto sofrimento que Jesus passou, os discípulos naquele momento entraram num clima de tristeza e acabaram por jejuar. E a igreja, ela nos ensina que nas sextas-feiras nós devemos jejuar, lembrando a paixão do Senhor. Interessante que em uma das aparições de Nossa Senhora, lá em Medjugorje, ela falava para os videntes assim: os meus filhos fazem de tudo, todo tipo de prática, só não jejuam.
Agora, por que Nossa Senhora está falando isso? Bem, nós vamos compreender agora, diante da homilia que eu vou fazer, porque até agora eu só fiz uma introdução. Vamos trazer isso então para a nossa vida. Jesus está dizendo que iria chegar um tempo que nós deveríamos jejuar. E ao mesmo tempo, a igreja nos ensina que nas sextas-feiras nós devemos jejuar. São Francisco de Sales, ele dizia o seguinte, que nós devemos comer para viver e não viver para comer. Porque o jejum está muito ligado à questão do pecado da gula. O guloso é aquele que come de forma desmedida. Quanto mais ele come, mais ele quer comer. Diz que nas épocas dos romanos, tinha até os chamados vomitórios. E o que eram os vomitórios? Era um lugar lá, tipo uma bacia, um lugar lá que tinha, que eles comiam. E quando estavam com a barriga já cheia, quando eles estavam já saciados, eles colocavam o dedo na boca para jogar tudo aquilo fora, para depois comer de novo. Olha como é que é o homem. São Bernardo de Claraval, ele diz uma coisa que é muito interessante que nós não pensamos. Bem, eu vou abrir um parênteses antes de falar de São Bernardo. Eu não estou falando aqui de dieta. Eu não estou falando de quem é gordo e quem é magro. Porque quem é gordo precisa jejuar e quem é magro também. E hoje as pessoas ficam confundindo jejum com dieta. Bem, dieta, se você está com problema aí de gordura ou sabe lá o quê, vá buscar seus médicos lá e vai fazer sua dieta. Mas aqui eu não estou falando de dieta, estou falando de jejum, estou falando de algo espiritual que nos ajuda no caminho de santidade. Porque comer demais é pecado. É por isso que a gula é um pecado capital. É capital porque está na cabeça, está bem em cima, né? E por causa desse pecado, gera-se outros. Imagina uma pessoa que é gulosa, ela é capaz de matar uma outra pessoa para obter a comida dela. Um pai e uma mãe que são gulosos, eles são capazes de comer e não dar para os filhos. Então é isso que eu estou falando. Então voltemos agora, fecho parênteses, voltemos a São Bernardo de Claraval, como eu estava dizendo antes. Então São Bernardo, ele fala que o pecado de Adão e Eva, que é chamado de pecado original, ele vem pelo paladar, ele vem pela boca. Todo esse mal existente no mundo veio pela boca. Nós falamos que o pecado de Adão e Eva foi o da desobediência. Sim, é isso mesmo. Foi o da desobediência. Mas o diabo, para fazê-los desobedecer, mostrou um fruto. E lá diz assim, que os olhos de Eva se abriram, e quando ela viu aquele fruto, ela começou a fazer aquilo que o cachorro faz quando vê a comida, fica, né? Foi degustando, porque diz ali que o fruto era de uma beleza maravilhosa e de um gosto maravilhoso. Mesmo sem ela comer, ela já foi e desejou. E aí ela não conseguiu, ela foi e comeu. É assim que os gulosos, eles vivem. Quando ele vê a comida, ou qualquer tipo de coisa que possa trazer prazer, eles vão e ficam ali,
Quantas pessoas que criam dívidas por causa da gula? Os shopping centers, se pudesse falar, eles iriam dizer. É só ir ver nas lanchonetes, nos restaurantes. As pessoas não conseguem se conter diante da comida. Então, aí São Bernardo de Claraval fala isso. O fruto levou eles a pecarem. Aí Santa Catarina de Sena, ela pega um versículo da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19, e diz assim: é triste ver homens cujo Deus é o ventre. O Deus dele é o ventre. Ele adora o ventre. Ele vive para isso. Ele só pensa nisso. Ele só quer isso. E sem contar, meus irmãos, que a intemperança, porque a temperança é uma virtude que nos ajuda a equilibrar nas coisas, né? Nos ajuda. A pessoa, nós não somos animais. O animal, quando ele quer comer, ele vai lá e come. E ele faz de tudo para comer. Essa amizade que existe aí do homem com o cachorro, né? Fique sabendo que o cachorro é amigo seu, porque você dá de comer. Se você parar de dar de comer, você vai ver quem é o amigo. Dá comida, coloca um pedaço de carne lá, quando ele estiver com fome. Dá para ele comer e depois vai tirar da boca dele para você ver o amiguinho. Porque o animal, ele não pensa. Ele age pelo instinto. Nós podemos, por exemplo, eu estou com fome agora, mas eu posso dizer assim, eu vou comer depois. Agora não. Se eu não comer agora, eu não vou morrer. Nós temos inteligência para isso. O animal não, o animal vai pelo instinto. É só dar um pouquinho de comida que já vira seu amigo, vai atrás. Olha, encontrei alguém que vai me dar de comer. Ele vai atrás, fica ali e tal, vai para lá e vem para cá, porque dá o que comer. Mas, para nós não deve ser assim. Então, a comida, ela gera o pecado na carne, no corpo e na alma. Quantas pessoas que pelo fato de comerem demais, está com doença. E aqui não entra só a comida, entra a bebida também, né? Quantas pessoas aí no vício da bebida, que agora só vive para isso, para beber, não tem outra coisa. Eu conheço uma senhora que ela estava me contando que o marido dela é alcoólatra. Então o dinheiro que ele recebe durante o mês, se der na mão dele, ele gasta tudo em bebida. Então a família encontrou uma alternativa, porque não tem outro jeito. Infelizmente o homem está numa situação que se não beber ele morre. Então no dia do pagamento dele, a família separa R$20 para ele comer, para ele beber. Para comer, né? Comer a cachaça. E durante a semana, todo dia tem que dar R$2. Porque senão a casa vira um inferno. Por causa do pecado, de a pessoa não conseguir se controlar. É incontrolável. Então, leva a cirrose, né? A cirrose hepática. Tem homens por aí e mulheres que os médicos já disseram, olha, não tem mais jeito não. É dar de beber, porque não tem outra coisa que possa entrar mais nesse ventre. E tem que beber até morrer. Então vai gerando, o comer demais vai gerando doença no corpo, mas também na alma, né? Por exemplo, quando a pessoa ela come demais, ela não consegue rezar.
coma demais e depois vai rezar para você ver. Daqui a pouco o pescoço está assim, para um lado, está para o outro, vai para frente, vai para trás. O senhor não consegue rezar, não. E ai dos que não rezam. Santo Afonso Maria de Ligório fala que quem não reza não se salva. Aonde que um comilão vai conseguir rezar? Tem pessoas que é tão gulosas e querem rezar, e, por exemplo, vai rezar um terço, né? Imagine, rezar o terço já gera um certo sono se a pessoa não estiver bem ali, firme. Aí imagine essa pessoa que vive comendo. Quando ela vai rezar, ela não consegue. Aí ela anda. Ela é capaz até de cair, de tanto sono. Então o diabo sacia. Ele dá comida, ele dá comida para a pessoa não ter tempo, para a pessoa não conseguir rezar. E aí, esse pecado do comer demais gera um outro pecado, que é o pecado da castidade. Quem não consegue, os santos sempre disseram isso, quem não consegue se conter na comida, não consegue se conter no sexo. Um vai gerando o outro. Você já viu que as pessoas que bebem, os jovens, né? Hoje é sexta-feira, os jovens já estão se preparando já, porque esse final de semana vão beber até cair. Já estão juntando dinheirinho. Agora veja aqueles jovens, aquelas adolescentes que vão lá e bebem com seus amiguinhos. Vocês veem que depois eles vão para onde? Eles vão rezar o terço, vão fazer adoração, eles vão para a cama. Porque gera desejos. A comida gera prazer na boca. Que vai se gerando também outras coisas. Dificilmente, quem não consegue se controlar na boca, não vai se controlar no sexo. É um pecado que vai gerando outro. E o jejum ajuda a controlar, por amor a Deus e por amor à salvação da nossa alma. É por isso que nós jejuamos. Nós não jejuamos simplesmente para ficar colocando Deus contra a parede, porque eu quero receber algo. Aí eu faço greve de fome, né? Você não vê que no mundo não tem aquelas pessoas que fazem greve de fome para conseguir alguma coisa? Aí eles fazem lá, ficam lá sem comer, vão emagrecendo e tal. Aí a pessoa não tem outra alternativa, dá de comer, senão essa pessoa vai morrer. Aí as pessoas pensam que fazer jejum é isso, né? Eu jejuo para colocar Deus contra a parede e diz assim, tá vendo? Eu estou ficando sem comer. E se eu morrer, vai ser culpa sua. Então eu estou jejuando para o Senhor me dar isso e me dar aquilo. Aí tem gente contando vantagens por aí, que depois de ter jejuado, eles ganharam isso e ganharam aquilo. Não, o jejum, ele não tem a finalidade de ganharmos de Deus coisas materiais, é espirituais. O jejum é para nos salvar. Primeiro porque, no momento em que nós estamos jejuando, a nossa alma também entra naquele clima de tristeza, de pensar, nosso Senhor hoje sofreu tanto. Olha bem, hoje, sexta-feira. Naquela sexta-feira, Jesus foi julgado diante de Pilatos. Aquele mesmo povo que tinha gritado hosana nas alturas, estava agora dizendo, crucifica-o. Nós não queremos ele, crucifica-o. Na sexta-feira nós lembramos o momento em que Jesus foi flagelado, aqueles homens com aquela corda na mão, com aquele chicote, batendo nas costas daquele corpo do nosso Deus e Senhor amado, e tirando sangue de tudo quanto era lado. Depois ele é obrigado a carregar a cruz
já sem força nenhuma. Depois, quando ele chega lá no Monte Calvário, colocam aquela mesma cruz ali no chão e ele vai, por amor a nós, porque nós o ofendemos a Deus, para nos salvar, ele se dirige à cruz e se deita, e aqueles homens começam a martelar, e sangue é derramado, e quando ele é levado da cruz, ele suporta todo aquele sofrimento, toda aquela dor naquele corpo. E às 3h ele morre, pedindo ao Pai misericórdia por causa de nós. É assim que nós devemos estar na sexta-feira. E quando nós pensamos nisso, não dá vontade de comer coisas que dá prazer. Como eu sempre falo aqui para vocês, né? Quem é que já foi num velório e viu os parentes do falecido comendo? Dificilmente. Você vai encontrar os amigos, né? Tem até a lanchonetezinha lá agora, né? Que antigamente nos velórios não tinha não, agora tem a lanchonetezinha, porque o pessoal não consegue mais viver sem comer, então já coloca lá um cafezinho, um biscoito com manteiga, ou sabe lá o quê, e o pessoal comendo, e os parentes do falecido estão tudo lá chorando. Aí você chega lá para a viúva e diz, você quer comer alguma coisa? Não, eu não quero comer. Porque está sofrendo a morte do ente querido. É por isso que a nossa alma, quando chega na sexta-feira, sabendo que é o dia que nosso Senhor morreu e deu a vida por nós, nós entramos neste clima. Hoje eu não como. Hoje eu não vou comer nada que possa trazer gosto e prazer. Meu Senhor hoje sofre por mim e morre por mim. Era assim que nós deveríamos viver a sexta-feira. E depois, né, o fruto também. Eu jejuo por amor a Ele. É por amor a Ele para eu não pecar. Eu não posso pecar pelo paladar. Eu não posso comer como um animal come. E isso vai ajudando no crescimento espiritual. Nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos nos assemelhando a Deus e não ao diabo. Nós vamos ficando mais sereno. O nosso olhar é diferente. O nosso ser fica diferente. Nós ficamos mais sensível a entender o que é o pecado, que pode ofender a Deus. O jejum me ajuda a entender isso. Mas quem come de forma desmedida não consegue. E aí pecado em cima de pecado. Bem, eu entendi bem o que eu falei. Eu entendi o que eu falei. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Mas lembremos que hoje é sexta-feira. E não dá para um bom católico ir para os bares. Não dá para um dia de hoje um bom católico ir para os restaurantes para comer. Sabendo que hoje nós estamos lembrando a paixão de um Deus que deu a vida por amor a nós. Ele morreu na cruz, mas por quê? Por causa da nossa sem-vergonhice. E a única forma que nós podemos agradecer é dizendo, Senhor, eu me uno ao teu sofrimento no dia de hoje. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis ao nosso jejum. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.